Boa noite. Preso o homem acusado de aplicar golpe com dinheiro falso em várias regiões do país. Mulher com problemas mentais invade prédio na Praia do Canto, em Vitória. Foram 8 horas de espera até a chegada de uma ambulância do SAMU. No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o alerta dos médicos. O melhor remédio continua sendo a prevenção. Falta pouco para os capixabas conhecerem o novo Centro Cultural do Teatro Glória. E ainda, a esquina da Record News. Hoje é dia da banda Herança Negra, que mistura reggae, rock e soul. O Hora News Espírito Santo começa agora. Um homem acusado de aplicar golpes com dinheiro falso em todo o país foi preso hoje em Vila Velha. De acordo com a polícia, o grupo de Rogério Badaró escolhia empresários como vítimas. Tem até a etiqueta do Banco Central com selo de qualidade, mas o bolo de dinheiro com R$100 mil é falso. As cédulas foram encontradas na casa de Rogério Badaró de Souza, de 38 anos, junto com um simulacro de pistola e vários comprovantes de movimentação financeira. Rogério foi preso nesta sexta-feira em Vila Velha. Também tem mandado de prisão os mineiros Welton da Silva Leite, de 39 anos, e o cabeça do grupo, João Siqueira da Silva, de 61 anos. João usava vários nomes, entre eles o de Dr. Edson. Segundo a polícia, o dinheiro era utilizado para aplicar golpes no Espírito Santo, em Brasília e também em Goiás. Um então vereador capixaba da cidade de Pedro Canário caiu na conversa dos bandidos e perdeu $150 mil no ano passado. Ele teria sido abordado por uma pessoa que o conheceu vendendo anúncios de telelistas e disse que tinha bons negócios para ele, se ele queria inovar no negócio. E aí então apresentou a vítima à quadrilha, eles fizeram a visita, convidaram a vítima a ir a Brasília, receberam em hotel, né, se passaram por empresários, chegaram, no caso desse específico, chegaram a mostrar uma mala com dinheiro lá em Brasília. As vítimas então levaram $1 daqui, $150 mil, e lá em Brasília eles subtraíram, se apropriaram da mala e entregaram a mala com dinheiro falso. E a vítima tomou esse prejuízo. Nessas imagens cedidas pela polícia, é possível ver que os golpistas andam bem arrumados. As vítimas eram indicadas pela ex-mulher de Rogério, que trabalha como vendedora de anúncios para empresas. A imagem da mulher não foi divulgada pela polícia. As investigações começaram a partir de um golpe aplicado no dia 27 de março. 2 empresários de Cachoeiro de Itapemirim vieram até Vitória com R$600 mil em espécie para a compra de um apartamento na orla de Vila Velha. Os golpistas se identificaram como assessores parlamentares e disseram que a venda do imóvel, com valor 40% menor, serviria para a lavagem de dinheiro. No momento em que todos entraram no carro para ir até o local, os empresários foram rendidos com uma arma e o dinheiro foi levado. É uma quadrilha que age no Brasil inteiro e nós temos notícia do golpe em Brasília, em São Paulo, aqui no Espírito Santo e em outras partes do Brasil. Eles vão responder pelo quê? Aqui, pelo Espírito Santo, eles estão sendo indiciados por roubo majorado e formação de quadrilha. Uma mulher de 25 anos foi assassinada na manhã de hoje pelo ex-companheiro em Cariacica. Ela foi encontrada morta dentro de casa. A família está inconformada com o crime. Valquíria Braga Rocha, 25 anos, foi encontrada morta no chão do quarto dela. A mulher foi assassinada com 10 facadas pelo ex-marido, Danilo Dorigo, 54 anos. Vizinhos ficaram surpresos. Eu não descobri, simplesmente eu cheguei e topei ela lá, ensanguentada. Que eu moro aqui do lado, eu chamei ela para ir na festinha do colégio das nossas filhas, né? Aí, quando eu cheguei, o pai dela estava saindo do quarto dela e eu vi ele sumindo lá na rua, lá com o carro dele, o cara. Há uns 2 meses eles terminaram, é isso? Ela falou que não dava mais a separação, né? Só que aí ele queria voltar para ela, né? O crime foi por volta de 9h30 da manhã, em Santa Luzia, Cariacica. Várias marcas de sangue estavam espalhadas pelos cômodos da casa. Segundo a polícia, 2 facas foram usadas no crime. Uma delas estava quebrada na cozinha. Depois de assassinar Valquíria, Danilo fugiu, mas foi detido pela polícia. No bolso da calça dele, a polícia encontrou uma carta. Neste documento, ele descreve que mataria a ex-mulher e que logo em seguida também se mataria. Mas ele já devia ter premeditado isso, porque ele estava sempre falando que ele ia fazer uma besteira. Assim, diretamente não, mas vivia falando que ia acabar fazendo uma besteira, que a cabeça dele estava com a cabeça cheia. Ele sempre falava isso. Segundo a família, Valquíria e Danilo estavam separados há 2 meses. Ela não aceitava ele de volta e ele queria voltar.
entendeu? Ela não queria mais viver com ele. E por que ela não queria? Porque ela não gostava dele. A gente falou isso pra ele, que não gostava dele, não queria viver com ele mais. Valquíria morava com o pai. Ele estava em casa na hora do crime e totalmente descontrolado. Eu não sei o que aconteceu, porque escutei um barulho. E encostou a caminhonete, que é a caminhonete de gesso. Aí fez isso com a minha filha. Aí eu vou procurar a justiça para ver o que a gente faz. Moradores vizinhos à unidade de internação socioeducativa, a UNIS, em Cariacica, passam dia e noite com medo. Fugas e rebeliões, como a da última quarta-feira, têm sido constantes e muitas casas ficam na rota que esses adolescentes usam para escapar. Unidade de internação socioeducativa UNIS, Cariacica. Do outro lado da rua, uma população inteira amedrontada. A gente já não aguenta mais. Já era ter saído aí há muito tempo, caçado uma área desocupada longe de sair, porque aqui não dá certo não, porque a gente tem criança, a gente não pode ficar em casa vendo uma reportagem nem nada, com a casa aberta, tem que estar fechado, preso. São centenas de menores envolvidos no crime e sempre realizando fugas e rebeliões. Episódios envolvendo fuga de menores na unidade de internação de Cariacica têm sido comuns. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Espírito Santo, só de janeiro a junho deste ano foram 5 fugas registradas. Nesta última, 10 adolescentes fugiram. Desses, pelo menos 5 ainda estão foragidos. Os adolescentes começaram a bater o chapão e os agentes foram dentro da moradia saber por que eles estavam batendo o chapão. Tiraram 2 adolescentes que seriam o chefe da galeria para poder conversar, que aqui ainda rola uma facção. E nesse momento os adolescentes continuaram batendo, que foi a hora que derrubaram um chapão do alojamento, que é frágil em estrutura, feito de isopor com concreto, e pegaram um agente de refém, deram uma chuchada no agente, barrada de ferro, e ficaram com ele com refém para soltar os demais adolescentes da moradia inicial e nas demais. Todo mundo trabalha com medo, porque você não tem um equipamento, você trabalha sem arma, sem nada, não tem nada. A rebelião foi na quarta-feira. Agentes foram rendidos pelos adolescentes. Eles saíram pela porta da frente e invadiram esta escola e a casa de um dos moradores. Na tentativa de fuga, os menores quebraram a telha e se esconderam dentro do quintal da casa. Depois fugiram. Eles deixaram uma camisa, um chinelo e um chucho. Estava eu e minha menina na sala sentada, aí escutei um barulho que pulou em cima da ternite, quebrou, saiu quebrando, correndo tudo. Nós corremos pro quarto, ficamos no quarto lá. Aí eu levei pro vizinho que guarda o carro aqui para olhar lá de cima da casa dele se tinha alguém escondido dentro do quintal. Nisso ele olhou e viu, ele pegou e telefonou para a viatura, e eles vieram. Aí fizeram o cerco, quando viu que abriu o portão, eles tentaram pular, rebentou o muro e deixou o chinelo e a camisa lá no chão. Não foi só na minha casa, entrou no ginásio, entrou 6 no ginásio, pulou no quintal da menina ali. Só que lá, quando veio a viatura, eles conseguiram fugir, pular de volta e não pegaram eles, pegaram os daqui. O que entrou aqui foi pego. Dá pânico, porque você fica sozinha, você está à mercê deles, vocês não querem sair. Há menos de um mês, 11 adolescentes fugiram da unidade de internação provisória, a UNIP, no mesmo local. Moradores ficaram desesperados. Temos muito medo, né? Porque temos crianças, temos idosos, né? Nós ficamos muito com medo. Acho que há menos de um mês teve uma rebelião. Eles subiram em cima do telhado, tiveram refém. Eles subiram em cima do telhado, jogar caixa d'água cá para baixo, mas não adianta, o governo, eles fazem isso, depois tem tudo colchão, tudo. Na mesma hora que eles fazem, eles têm tudo do bom e do melhor. A unidade não passa por reforma há 5 anos. Menores deixam rastro de destruição na hora das rebeliões. Agentes trabalham em condições totalmente precárias. Falta de segurança, falta de estrutura. Você está lá botando no dia a dia com um menor infrator e você não ter o respaldo para isso, o governo achar que você está lidando com crianças que têm possibilidade de ser ressocializadas, sim, tem, mas é condição para isso que eles não dão. Então a nossa maior dificuldade é isso, toda vez que acontece uma rebelião, é feita uma demora danada para poder retirar os objetos que ficam quebrados, a reforma das unidades são anos sem acontecer, todas as unidades hoje têm uma condição precária, com exceção da Unimetro, que é uma unidade nova, e o restante está tudo, infelizmente, largado a Deus dará. Nós labutamos diretamente com o menor infrator que comete um ato infracional grave.
homicídio, chefe de tráfico de droga, de todo tipo que você quiser. E eles não têm medo de usar arma, eles podem usar arma. Eles estão na rua, eles estão armados. O agente socioeducativo não. A quantidade de agente hoje, ela não é suficiente. A quantidade hoje seria suficiente para atender dentro da sua capacidade. Porém, com o sistema superlotado, com quase 40% da sua 50% da sua lotação, como é que se trabalha? Você não tem efetivo, você não tem condição de trabalho. Segundo moradores, gritos e tiros são constantes na Unis. Além do medo, estão revoltados e cansados de tanta insegurança. A população aqui toda, todo mundo está revoltado com isso. Ninguém aguenta mais isso não. O que vocês já fizeram? Já fez o protesto ali, já botaram fogo ali várias vezes ali para tirar isso daí. Até hoje nenhuma solução, vamos ver até quando, né? O IASES informou por meio de nota que tem feito melhorias na estrutura do complexo da Unis. Disse ainda que a muralha tem entre 5 e 6 metros de altura. Com relação aos equipamentos usados pelos agentes socioeducativos, eles não podem trabalhar armados, conforme o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Hora News vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais notícias para você. E olha só essa situação, uma mulher com problemas psiquiátricos invadiu um prédio na Praia do Canto nesta sexta-feira. Ela já tinha trabalhado no local. Moradores entraram em contato com o SAMU e com a polícia para tentar transferir a mulher para uma clínica, mas o que se viu foi um jogo de empurra. Uma mulher invadiu um prédio na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira. Jusilene Santos Fraga, de 26 anos, fugiu da casa da irmã em Carapina, onde morava há um mês. Jusilene aproveitou quando uma moradora chegava ao prédio e entrou junto. Por volta das 6h30 da manhã, Vitor, que também é morador, foi informado pela zeladora do prédio e tomou as primeiras providências. Cheguei de manhã e tive a notícia que tinha uma pessoa entrada no prédio. Entrou sem autorização. Aí que eu fui perceber, ela estava num dos andares aí, eu fui perceber que ela tem algum tipo de problema mental. E aí peguei, trouxe ela para cá para baixo e desde as 6h30 da manhã estou entrando em contato com o pessoal do SAMU, do CIODES, para ver para onde a gente pode encaminhar, né? Se é para o Adalto Botelho, alguma entidade responsável. As ligações foram insistentes para o SAMU, CIODES e um empurrava para o outro. Vários moradores ligaram para o SAMU. Eles estão fazendo o possível para ajudar Jusilene. Segundo Vitor, o SAMU informou que só poderia ir ao local com a presença da viatura da polícia. Eles conseguiram que o CIODES fosse ao local, mas quando ligaram novamente para o SAMU, a informação é de que não tinham ambulâncias disponíveis. A viatura teve 2 vezes presente aqui e a ambulância não apareceu, eles tiveram que sair para fazer a ronda. Inclusive, na segunda vez, eu até liguei para o SAMU, botei no Viva Voz, a atendente lá atendeu, ela já era 6ª ou 7ª ligação minha, ela já não estava sem paciência. E eu conversei com ela, no final das contas ela até desligou o telefone. Na minha cara mesmo, não quis saber mais. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu liguei para o SAMU para obter uma resposta, mas também não tive sucesso. Você ligou para SAMU 192, urgência médica. Será atendido em instantes. Aguarde. Você ligou para SAMU 192, urgência médica. Oi? Alô? Alô? A ligação caiu. Elas iam me transferir para um médico para eu conversar com a paciente, né, para saber o que ela tem, e a ligação caiu. Eu não consegui contato com o SAMU. Os moradores conseguiram entrar em contato com a irmã de Jusilene, Ingrid Santos de Oliveira, que foi até o prédio. Segundo ela, Jusilene sofre de problemas psicológicos e toma remédio controlado. Ela está na garagem do prédio, não fala com ninguém e também não come nada. Ingrid não sabe o motivo da fuga da irmã e, como não tem condições de cuidar e ficar com ela, quer uma internação psiquiátrica para Jusilene.
Eu queria ver se consigo um internamento, porque ela não está bem. Ela veio parar aqui e os pessoal me ligaram para me buscar ela, só que ela não quer, se recusa aí e eu não tenho capacidade de ficar em casa com ela. Além de Vitor, outros moradores que entraram em contato com o SAMU tiveram a mesma resposta, que não havia ambulâncias disponíveis. A nossa equipe ficou no local até 1h da tarde e até esse momento nada. Ela continuava no prédio e os moradores e a irmã sem resposta. Depois de 8 horas de espera, segundo os moradores, uma ambulância do SAMU e uma viatura foram ao prédio e socorreram Jusilene. Sobre essa demora, o coordenador do SAMU, Antônio Gomes Júnior, explicou que o serviço de ambulância é para casos de urgência e que essa não era a situação de Jusilene. Afirmou ainda que a mulher não apresentava risco a outras pessoas. Às 2h30 da tarde, ela foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica, onde permanece internada. O colesterol muitas vezes é tido como vilão para a saúde, mas ele também é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Uma vida saudável com dietas e exercícios físicos é a receita ideal para manter os índices sob controle. Uma escapadinha até vai. O que não dá é perder o controle. Afinal, com a saúde não se brinca. De vez em quando só de vez em quando. Só minha endócrina não briga comigo. Você se preocupa com o colesterol? Muito, tem que me preocupar. Porque por causa da minha saúde também, né? Tem que me preocupar. Já se preocupou em fazer exame para checar o colesterol? Eu já fiz exame. E aí? Tá tudo certo. Tudo certo? Tá, colesterol tá tranquilo. Você se preocupa em fazer atividade física, esse tipo de coisa, para tentar evitar que ele suba? Baixar peso um pouco, né? Eu pratico canoa havaiana diariamente, né? Aí tem que movimentar, né? Já a Eliane não se cuidou como deveria e agora está correndo atrás do prejuízo. O que o médico disse para a senhora? Fazer dieta em casa. Tá fazendo? Tô. Eu faço. Já diminui óleo, né? Bastante óleo, né? Na comida eu ponho bem pouco óleo. A única coisa que eu não consegui parar de comer fritura. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% dos brasileiros têm colesterol elevado e as mulheres representam 30% desse grupo. Um problema difícil de identificar, mas que está relacionado a 300 mil mortes no Brasil por ano por doenças cardíacas. O colesterol começa a ficar ruim quando ele começa a estar circulando numa quantidade muito maior do que o necessário. Isso pode acontecer, na maioria das vezes isso acontece, por um defeito genético que o indivíduo traz, em que o fígado dele produz mais colesterol, aquele colesterol que é formação biliares, ele produz mais colesterol do que ele vai usar. Com isso, vai haver um aumento dos níveis de colesterol circulante. O diabético, principalmente, ele tem fatores agravantes a esse LDL, a níveis de colesterol, ele tem fator agravante do triglicerídeo, que é um tipo de lipídio também que não é inocente. Triglicerídeo é esse lipídio que engorda, esse lipídio que circula, enfim, a gordura propriamente dita. Então, o diabético, ele tem um LDL mais agressor, porque ele tem mais triglicerídeo, ele tem mais fatores de riscos. Por isso que o diabético, muito frequentemente vai ter uma doença cardiovascular mais grave do que o não diabético. Mas o colesterol não é tão vilão quanto acreditamos. Essa gordura um pouco mais sofisticada tem funções importantes no nosso organismo. O colesterol está presente em todas as células formando a membrana, tem uma função então estrutural. O colesterol está presente 25% aproximadamente no cérebro, onde ele forma a bainha melinas, que é uma membrana envolvente do tecido cerebral, importante na renovação do cérebro, até para a intelectualidade. O colesterol está presente na pele e na incidência luminosa. Esse colesterol é transformado em vitamina D, vitamina que a gente lembra que é responsável pela absorção de cálcio para a integridade óssea. O colesterol no fígado forma os sais biliares esses que vão ajudar a fragmentar um teor de gordura chamada triglicerídeo, chamado de emulsificação da gordura. Colesterol nos ovários, nos testículos, vão formar os hormônios sexuais, masculino e femininos, respectivamente, testículos e ovários. A taxa considerada normal de colesterol total para um adulto é de 200 miligramas por decilitro. Já o colesterol bom, o HDL, tem que estar acima de 45 para os homens e 50 para as mulheres. Como fazer para combater o colesterol ruim e elevar o colesterol bom?
A dica é manter hábitos saudáveis. Uma das melhores coisas para melhorar o HDL, que é o bom colesterol, é evitar o fumo, moderar a bebida alcoólica, os cuidados de sempre, mas principalmente a atividade física aeróbica. É a única comprovação evidente de melhorar o HDL é a prática de atividade física. A seguir, capixabas são esperança de medalha no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que acontece em Vitória. O Hora News volta já. A inovação é destaque na Record News. No próximo dia 15, a Record News e o programa Inovação vão realizar o primeiro painel Inovar. O tema central é a inovação e o desenvolvimento. O painel vai contar com especialistas no assunto que vão falar tudo sobre inovação e o mercado empresarial. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo e-mail painelinovar@redesim.com. Aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição. O intercâmbio promovido pela Federação Internacional de Estudantes de Medicina recebeu em Vitória 17 acadêmicos de diversos países para estudar as práticas de saúde no Brasil. A repórter Francine Leite foi conhecer de perto essa turma e saber o que eles estão achando da experiência. Veja só. Os estudantes estrangeiros chegaram ontem e foram recebidos por cerca de 150 capixabas, alunos de medicina. A troca de experiências rendeu uma conversa produtiva. Eles vêm do país deles e ficam aqui por um mês. Eles são considerados alunos da nossa faculdade. Então eles vêm para o hospital, já que o intercâmbio deles é de prática, e eles ficam aqui praticando como internos de medicina, assim como os alunos. Eles têm as mesmas responsabilidades, eles têm que vir, eles podem fazer alguns procedimentos, lógico, acompanhados dos professores, assim como nós, e eles vêm, conversam com os pacientes, podem examinar, podem participar de algumas cirurgias, lógico, sempre acompanhados por alguém que fala inglês, para poder ajudar eles com as responsabilidades que eles têm que fazer. É muito interessante, porque a gente pode explicar algumas coisas e assim aprender também e perguntar para eles como é no país deles. E a gente consegue trocar essa experiência, é muito legal. E hoje, a Eva, da Polônia, já partiu para a prática. Os 17 estudantes de medicina de 8 diferentes países vão passar grande parte do tempo aqui na Santa Casa de Misericórdia. Durante 30 dias, eles vão poder acompanhar os médicos, atendendo pacientes e até participando de cirurgias. A primeira consulta que a Eva acompanhou foi com uma médica alergista. Ela olhou a paciente, tirou dúvidas, aprendeu bastante. Eu gostei muito porque eu achei o caso muito interessante, então eu pude aprender algo e a médica foi muito legal me explicando tudo. Foi uma prática incrível para mim. A médica aproveita para praticar o inglês. É uma troca de experiência muito boa para os alunos aqui, para os nossos alunos e para eles que vêm. É uma oportunidade de compartilhar e também um pouco de nós estarmos exercitando a língua. Isso é muito importante nos dias atuais. E após a consulta, a dona Creuza se sente satisfeita e prestigiada. Sua consulta foi boa com essa companhia? Foi ótima. Obrigada. O intercâmbio é promovido pela Federação Internacional de Estudantes de Medicina. Este mês, 240 futuros médicos estão fazendo estágio pelo Brasil inteiro e os estudantes brasileiros também estão estagiando o mundo afora por meio deste projeto. A Fernanda já foi, já voltou e hoje coordena os estágios em Vitória. No agosto do ano passado eu estava na Rússia, foi uma experiência muito diferente para mim, mas eu acho que foi muito enriquecedora. Lá é muito diferente daqui, a cultura deles é completamente diferente, o sistema deles de saúde é completamente diferente do nosso, mas tem as suas particularidades. Então foi muito interessante poder viver uma outra forma de exercer medicina, foi muito interessante. Para o Domênico, que não está acostumado com a prática médica na Itália, vai ser uma oportunidade tanto. Questa esperienza per me è molto importante perché mi dà la possibilità di mettermi a confronto con un'altra realtà molto diversa da quella italiana. È un'esperienza meravigliosa. Vitória é palco do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. A competição acontece no ginásio Tancredão. A capixaba Natália Gáudio é um dos destaques da competição.
Mais alegres ou mais dramáticas, as apresentações são de tirar o fôlego. A plateia vibra com cada movimento. As piruetas da capixaba Emanuele Lima ganharam aplausos. E veja como ela pega a bola. Impressionante. Para chegar a esse resultado, foram meses de muito treinamento. Eu faço desde os 5 anos de idade, mas para essa competição aqui é desde o começo do ano, desde o finalzinho do ano passado, porque assim a gente muda as séries com o passar do ano. Então, são séries novas. Cada ano que passa, a série muda, então eu tenho que treinar sempre. 58 ginastas participam da competição e apesar dos enfeites nos colãs e da maquiagem forte, é com os aparelhos que as ginastas brilham. Difícil tirar os olhos do tablado. Os juízes estão atentos a cada detalhe. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica acontece há exatamente 2 anos nos Jogos Olímpicos e no Espírito Santo, estado que tem tradição no esporte. É capixaba a bicampeã brasileira da modalidade, Natália Gaudio. A ginasta é uma das mais completas do país. A fita acompanha as castanholas e as formas não param de surgir. Mas parece uma varinha mágica, tamanha precisão e graça. O público acompanha nas palmas. O Campeonato Brasileiro serve de vitrine para todas essas atletas e é um grande passo para chegar até as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2015. Natália é uma das favoritas. Eu espero que no Rio de Janeiro, que a gente tenha não só, tenhamos pelo menos 2 ginastas nas Olimpíadas, uma de conjunto e uma individual. A grande expectativa é com relação a Natália, realmente? A Natália é uma das ginastas mais bem preparadas, né? E atrás dela vem outros aí, então vamos ver quem é que chega lá. O Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica vai até domingo, o dia mais esperado. As 8 melhores ginastas na disputa individual voltam a se enfrentar e as capixabas estão de olho no pódio. Amanhã a competição começa às 3 da tarde. Já no domingo, as finais acontecem a partir das 10 da manhã. E o melhor de tudo, a entrada é de graça. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Às 8 horas da manhã, Camila Valadão faz caminhada na Feira Livre, no centro de Vitória. Paulo Artung visita a Feira Livre de Mucurici, depois fará uma caminhada pelas ruas de Itaguaçu, saindo do campo do Esporte Clube, e às 10h30 da manhã participa de lançamento de candidatura de deputado na Serra. Roberto Carlos faz uma caminhada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, a partir das 9 da manhã. Renato Casagrande e Mauro Ribeiro não divulgaram suas agendas de campanha até o fechamento dessa edição. E a propaganda eleitoral foi o tema da nossa enquete da semana. Confira o resultado. Nós perguntamos, o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio começa no dia 19 de agosto. Você vai acompanhar essa propaganda para ajudar a definir seu voto? 76,67% dos internautas disseram que não. E apenas 23,33% disseram que vão acompanhar o programa eleitoral. Em breve, a maior barragem do Espírito Santo, em Pinheiros, vai entrar em funcionamento. Depois que a área de aproximadamente 14 quilômetros for alagada, a represa vai ter capacidade para abastecer o norte do estado por quase 100 anos. A estrutura impressiona pelo tamanho. Esta barragem, localizada entre os municípios de Pinheiros e Boa Esperança, é a certeza de água potável para os 2 municípios quando o céu não mandar chuva.
A estrutura está pronta, agora só falta realizar o processo de indenização dos donos das áreas a serem inundadas e o resgate da fauna e da flora. Segundo o superintendente do consórcio que construiu a barragem, esse processo começa já nesse mês, para até o final do ano as comportas serem fechadas e toda esta área inundada. A parte do barramento, os serviços pendentes são mínimos. O que a gente tem agora é a montante da represa, que são os serviços nesses 268,43 hectares de lâmina d'água e mais 361 quando a gente considera a área de preservação permanente. A barragem fica localizada a pouco mais de 6 quilômetros do centro de Pinheiros e foi construída na foz do rio Itaúninhas, um pequeno afluente do rio Itaúnas. A obra começou a ser construída há 6 anos e no meio do caminho deu uma parada por questões de documentação, mas agora está pronta para ser usada. Daqui para lá serão 14 quilômetros de inundação, que vão pegar os municípios de Pinheiros e Boa Esperança. A barragem, que já é considerada a maior do Espírito Santo, terá capacidade de armazenamento de até 17 milhões de metros cúbicos de água, que vão garantir abastecimento para os 2 municípios até o ano de 2111. Com base no IBGE, nós temos uma população entre Pinheiros e Boa Esperança. Boa Esperança não capta nesse vale, só Pinheiros, que vai para 134 mil habitantes. Se nós considerarmos um consumo de água de 250 litros média diária, nós temos para até 2111 água suficiente e ainda mais, 3.090 hectares de terra podendo ser irrigado ininterruptamente. E agora nós vamos ao vivo à Cachoeira de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Roberta. Boa noite, Adriana. Uma dona de casa foi presa com maconha e crack no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro. Uma operação conjunta na manhã desta sexta-feira, envolvendo policiais civis e militares para cumprir mandados de busca e apreensão, resultou na prisão da dona de casa Maria das Graças Santana, de 28 anos. Na residência da suspeita, a polícia encontrou a quantia de R$ 1.954, 10 buchas de maconha e 16 pedras de crack. Segundo a polícia, havia um mandado também para o companheiro de Maria das Graças, o Giovanni Miranda Silva, mas ele não foi localizado. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Alimentos industrializados, apesar de práticos para o dia a dia, são verdadeiras armadilhas para a saúde. E o excesso de sódio não está presente só nos alimentos salgados. Com a pressa do dia a dia, o consumidor acaba optando pelos alimentos mais práticos. Mas é preciso atenção na hora da escolha. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Consumidor, o IDEC, reprovou 27 produtos por causa do erro no rótulo em relação à quantidade de sódio, substância presente no sal, sendo que 10 tinham sal a mais que o indicado. O sódio, na realidade, é um composto do sal. O sal é o cloreto de sódio. Então, o sódio é um componente do sal de cozinha. Mas o sódio não é exclusividade do sal de cozinha. Então, por exemplo, nós temos o bicarbonato de sódio, que também contém sódio, que também traz os mesmos prejuízos, os mesmos malefícios para o organismo. Muita gente sabe que o sal faz mal à saúde e mesmo assim o consumo é muito alto no Brasil. Mesmo com muitas informações de mídia, na correria as pessoas não têm a preocupação na hora da compra com relação à quantidade de sódio nos alimentos industrializados. Nunca olhei rótulo de alimentos para ver a quantidade de sal que existe. Você sabe quais os malefícios que isso pode trazer para a sua saúde? Com certeza, sei. Tanto que a minha mãe lá em casa tem pressão alta, não pode. Eu tento controlar na hora de colocar o sal na comida. Agora, olhar as embalagens, os rótulos, isso aí eu não olho, não. O sal, ele eleva diretamente a pressão arterial. Então, inicialmente, a gente vai ter uma alteração da pressão. A pessoa pode ter níveis mais altos de pressão arterial e, a partir daí, vir a ter uma série de problemas, uma série de consequências em decorrência da pressão arterial. Por exemplo, acidente vascular cerebral, que é o derrame, infarto do miocárdio, insuficiência renal. Alguns itens industrializados encabeçam uma lista negra no excesso de sódio para a conservação e sabor dos alimentos. Entre eles estão frango empanado, hambúrguer bovino, salsicha, biscoitos de polvilho, salgadinhos de milho e muitos outros.
Um dos principais vilões entre os produtos industrializados nas prateleiras dos supermercados é, por exemplo, o macarrão instantâneo. Esse aqui possui 1.442 miligramas de sódio, ou seja, 60% da quantidade de sal que um ser humano deve ingerir diariamente. A quantidade ideal recomendada é até no máximo 5 gramas por dia, que equivale a mais ou menos uma colher pequena, uma colher de chá de sal de cozinha, mas isso para todo dia, incluindo toda a alimentação. Essa nutricionista chama atenção para as alternativas alimentares e como substituir o sal nas refeições e lanches rápidos. Para ter uma alimentação saudável não é muito difícil, você só substitui os produtos industrializados por produtos naturais, frutas, legumes, verduras. Preferir tomar sucos naturais do que sucos de caixinha, de pozinho, né? Tem gente que gosta de comer uma carne de hambúrguer, né? Aqueles produtos que tem o frango empanado. Então, preferir, ao invés de comer a carne de hambúrguer ou esses frangos, é melhor comprar a carne mesmo. E se você pensa que o sódio está presente somente nos alimentos salgados, os refrigerantes diets à base de cola são verdadeiras armadilhas, assim como algumas marcas energéticas de suco. Portanto, para ter uma vida mais saudável, é preciso ter muita atenção na hora da compra dos produtos. O que a gente recomenda é que a pessoa faça essa redução da quantidade de sal. Inicialmente o paladar ele demora algum tempo para se adaptar, mas ele vai se adaptando à nova quantidade de sal, e os outros temperos que a gente pode usar, tipo cebola, alho, pimenta, isso não tem nenhuma restrição do ponto de vista cardiovascular. E a gente fica por aqui, voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberta. Boa noite para você também. No próximo bloco tem a Esquina da Record News. Hoje é dia de mistura de ritmos com a banda Herança Negra. O Guarani News volta já. Depois de tanto esperar, os capixabas finalmente vão conhecer o novo Centro Cultural do Teatro Glória. Parte do espaço será inaugurada no dia 27 de setembro. Hoje, técnicos visitaram as obras nos 5 andares do prédio, que vai abrigar, além de 2 teatros, cinemas, salas de música, espaço cênico e salas para oficinas. A equipe de cultura do SESC percorreu os 5 andares do Teatro Glória. As obras estão a todo vapor, tudo para que daqui a cerca de 1 mês e meio o teatro já possa começar a abrir as portas. Dia 27 de setembro é a abertura oficial dos 2 teatros do Centro Cultural. No de baixo, a cúpula com as cores do céu está pronta e lembra os tempos áureos do teatro. O espaço agora foi readaptado de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, o que no século passado tinha capacidade para 1.000 pessoas, agora pode receber 690, mais em confortáveis assentos na plateia e nos camarotes. Tudo acessível, assim como todo o prédio que tem elevadores e plataformas para elevação de deficientes físicos. A fachada, tombada pelo patrimônio histórico, está preservada, mas o interior foi todo reforçado com vigas de sustentação. No último andar do prédio, mês que vem, também vai ser aberto ao público um outro teatro, chamado pelos idealizadores de multiconfiguracional, onde a plateia pode se mover e o público se adaptar ao espetáculo. Além dos 2 teatros, uma galeria para exposições de arte também vai ser inaugurada. A ideia é começar a criar em Vitória um espaço multicultural. A gente espera que seja um espaço que as pessoas cheguem aqui no domingo de manhã, as crianças possam percorrer uma exposição, tomar um café no bistrô, subir para ver um cinema, depois apreciar uma peça de teatro no fim da tarde. Enfim, é um espaço que a gente está oferecendo à cidade com muitas opções e com um processo também, com espaço para que os grupos também possam evoluir, trabalhar, que o SESC tem muito foco na educação e formação. Então nós temos todas as ações também focadas nessa área. Então eu acho que vai ser bem bacana, foi um trabalho que demorou, porque é um projeto delicado, e eu acho que o SESC está muito orgulhoso.
No restante do Centro Cultural ainda vão ter 2 cinemas, salas de música, espaço cênico, salas para oficinas que podem acontecer no interior e também ao ar livre. Mas isso tudo só fica pronto a partir do final do ano. Em princípio, esse ano 2014 vai ser tudo gratuito, né? Em seguida, a partir do ano que vem, o SESC tem sua política de preço de ingresso. São preços que a gente sabe que o SESC não visa lucro nessa faixa, então são preços acessíveis, onde a gente sempre beneficia o comerciário, que tem entrada inteira, meia e o comerciário. Sexta-feira, como você já sabe, é dia de música aqui na esquina da Record News. E hoje a nossa esquina vai ser embalada pelo reggae, misturado a outros estilos, como o soul, o rock e o samba. E a Bandeirança Negra é quem está lá embaixo. E quem conversa com eles agora é o repórter Sérgio Rangel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que tem em casa. Olha, nessa sexta-feira, nossa banda convidada tem 15 anos de história, já emplacou sucesso na MTV e, olha, fez parte de uma geração histórica da música capixaba. É a Bandeirança Negra. Ela diz que ainda é cedo demais, demais pra ficar tão colado assim, sem saber o que quer de mim. Agora quero ter certeza pra saber se é constante ou não, se é pra sempre, então se é como céu, se é como mar, eu não sei te esquecer, só sei que quero amar. Se for sincera, então seus olhos brilharão. She's got to know that it's alright, right, yeah. She's got to know that it's alright, yeah. Beleza, vamos começar agora com o John, vocalista da banda. Primeiro apresenta essa galera pra gente. Bom, beleza. No violão, que é a guitarman da banda, Roberto Isaac. Percussão, Jorman, meu irmão. No outro violão, que é guitarrista também da banda, Léo Molini. John, 15 anos de história é muita coisa pra contar, né? Muita estrada. Muita estrada, né, meu amigo? É, bicho, muita história. E graças a Deus estamos voltando aí, né? Com tudo, lançando webclip na internet, que se chama Sinal de Alerta. 3 semanas aí, já tá com mais de 1000 acessos, entendeu? E estamos de volta, cara. Show de volta. Bom, a gente acabou de ouvir a nova, uma música que é sucesso na história de vocês, né? Sim. O que essa música trouxe pra vocês, assim? Queria que você falasse um pouquinho dela pra gente. Bom, a nova pra gente, ela foi um marco, entendeu? Pelo fato da fusão entre o reggae e outros estilos, entendeu? Ficarem bem claras nessa música, né? Ela ficou um tempão em primeiro lugar na rádio, na época, em 2002, 2003. A época áurea da música capixaba, né, cara? Beleza, a gente vai falar um pouquinho mais dessa época, mas agora eu queria ouvir mais uma música, vamos lá? Beleza, a gente vai tocar uma música nova agora aqui, que vai estar no nosso próximo CD, né? Nem tudo é guerra, vamos nessa. Nem tudo é guerra, nem violência, quando se ouve a voz da consciência pedindo por paz no coração. Nem tudo é festa, nem sapiência, por não ouvir a voz da consciência. Por isso que faz só confusão. Não sei se vou mudar, se posso ser melhor, mas penso em teu olhar e veja ao meu redor a vida pra levar no mundo sem valor. Por isso é bom pensar que é por isso que é difícil viver, pra fazer o bem, só colher o mal. Mas é por isso que é difícil viver. Beleza, vamos falar também um pouquinho com o resto da banda. Jorma, vocês fizeram parte, como a gente disse, de uma época histórica da música capixaba, uma época que vocês faziam um show para 8, nos festivais para 30 mil pessoas, né? Sim, a gente tocou numa época muito legal, assim, da música capixaba, de 99 até 2008, tocamos no Festival de AD, né? Tocamos também no Festival de Alegre,
A gente tinha um movimento cultural aqui também na Terça Reggae, que dava mais de 2.000 pessoas. Os produtores locais também faziam eventos, então o Artista Capixaba tocava todo final de semana, de norte a sul do Espírito Santo. Beleza. A gente sabe que hoje o cenário é outro, infelizmente. Eu queria saber como vocês fazem para chegar no público atual. A gente tem trabalhado muito com internet e alguns shows. Nós temos alguns shows agendados. Linhares agora no próximo dia 15, Regência também lá na região de Linhares no dia 6/9. Vai ser o primeiro Sulfur Reggae lá. E a gente tem trabalhado assim, alguns shows no interior, aqui também em Vitória. E com webclip como esse agora, trabalhos com as redes sociais. Beleza, vocês falaram um pouquinho do webclip, eu queria também que você falasse um pouquinho pra gente desse webclip. O webclip? O webclip ele foi postado no YouTube, né? No YouTube, né? Tem mais de 3.000 acessos de um mês pra cá. E a gente fez assim, uma produção assim, totalmente independente, né? Gravamos a música, gravamos assim o webclip com imagens, postamos e a gente está tendo uma receptividade assim, bacana assim, da galera, entendeu? Show de bola. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, botassem música nessa conversa. Bom, o nosso contato é o seguinte, a galera entra lá no facebook.com.br/Eranca Negra, lá estão todos os nossos contatos, agenda de show, clipe, tudo que tá rolando de novo com a gente, só acessar lá a nossa fanpage Herança Negra no Facebook. Show de bola. Então vamos de música para encerrar, vamos lá? Beleza, sinal de alerta, música de trabalho, vamos que vamos. Tem um moleque em sinal de alerta, tristeza que a sorte não acerta, sinal vermelho, cerco que se fecha, vendendo algo pra sobreviver. No berço da esperança e humildade, não chegou a ter a sua maioridade, no teu olhar brilha a fragilidade, nem sua mãe para lhe proteger. Roubaram a infância do moleque, e a história do moleque, tiraram a vida do moleque. Herança Negra, pra quê? Pra quê? Voltamos com você. Roubaram a infância do moleque. Obrigada, Sérgio. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com um pouco mais da banda Herança Negra. Record News, a líder em notícias. Favela eu ganho a vida no farol, você vai ver que aqui é terra de ninguém. Sustento minha família e meu salário é menos de 100, basta. Essa é a vida que eu não quero mais. Caçado, massacrado, feito dos animais. Amigos presos, mortos, estampados nos jornais. Então me diga, amigo, como é que faz, então basta. Essa é a vida que eu não quero mais. Caçado, massacrado, feito dos animais. Amigos presos, presos. Essa é a história de um Brasil.